Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula nesse momento de quarentena. Agora a gente vai falar sobre mistura e ingestão do ciclo Otto, ok? Então, para a gente falar dessas misturas, a gente vem falando exatamente dessa concentração de ar combustível, tá? Então a gente tem primeiro a relação combustível-ar, quando a gente tem o F, né? Esse F é essa relação combustível-ar, que é a massa do combustível sobre a massa de ar. Isso em vazão mássica, vamos dizer assim, ou seja, unidade de mássica, né? Vazão mássica. E a gente tem a relação combustível-ar estequiométrica. Essa relação combustível-ar estequiométrica é a relação ideal, quando a gente tem um combustível perfeito, né? Uma relação igualitária. E a gente chama ela ali de FE, que é uma 114 de combustível sobre 1.716 da massa de ar. Ou seja, uma proporção de uma relação de 0,66, ou se a gente quiser equivaler, seria uma parte de combustível para 15 de ar, ou seja, isso para gasolina. Então, uma parte de combustível, vamos dizer em proporções maiores, né, para a gente entender melhor, 1 litro de combustível para 15 litros de ar. Né? Falando em litros, né? Imagina o ar condensado em litros, tá? Então, geralmente isso é em vazão mássica, isso é só para dar uma proporção. E no caso do etanol, isso é etanol anidro. O etanol anidro, lembra lá que ele é em torno de 96% de etanol. Ele tem uma proporção de quase 9, uma parte combustível para cá, quase 9 com partes de ar. E a gente tem essa fração relativa de ar, ou a relação combustível-ar e a relação estequiométrica. O que é isso? Essa aqui é o que vai nos dizer, essa parte aqui, essa relação, essa fração relativa do combustível-ar, é o que nos vai dizer se o combustível é bom ou ruim, se ele é rico ou pobre, se ele é ideal. Se a gente tem essa relação aqui, né, a relação de ar-combustível igual à estequiométrica, então a gente vai ter uma relação de 1 para 1, certo? Então, a gente vai ter 1. E isso é o nosso combustível ideal, o nosso combustível estequiométrico. Ele vai ter uma queima igualitária. Quando a gente tem uma relação de combustível maior do que estequiométrica, sendo maior, F1, então tem que ser maior que a estequiométrica. Ou seja, a massa de combustível vai ser maior que a quantidade ideal para a massa de ar. A gente vai ter maior que 1, então isso vai ser um combustível rico. Eu vou ter mais combustível que o necessário para a queima, então eu vou ter mais combustível do que o ar. Na proporção, não que isso aqui seja maior, que 114 seja maior que o 1700, mas que ele seja maior do que o 114. Se eu tenho esse número aqui, uns 300, uns 400, então já tem uma relação maior do que a estequiométrica, entendeu? Então aí eu vou ter um combustível rico. E quando isso é o contrário, quando eu tenho uma massa de ar maior ou uma massa de combustível menor, eu tenho uma fração então menor aqui. E nesse sentido, eu tenho então uma relação de uma fração relativa ao combustível ar menor, né? Então menor que 1. E nisso eu tenho um combustível pobre. Isso aí, acabei de falar, explicando ali as formas, está descrito aí. Limite pobre, mistura econômica, mistura máxima potência e limite rico. Isso vem em relação às misturas de combustível que eu tenho. O limite pobre é a mistura mais pobre em combustível que mantém o funcionamento do motor estável e operando em máximo brake torque. Que é isso? Eu tenho um limite pobre, então eu posso colocar o meu combustível numa relação
uma fração relativa menor que 1 até um determinado valor. Vamos colocar valores análogos aqui, só para a gente entender, valores fictícios, só para a gente entender. Igual, por exemplo, se eu tiver um limite pobre, eu falei que 1 é o estequiométrico, né? Mistura ideal. Eu falei que maior que 1 é uma mistura rica e menor que 1 é uma mistura pobre. Então, vamos dizer assim que 0,5 seja o meu limite pobre. O que é isso? O meu limite pobre, 0,5, ou seja, eu vou diminuir em 0,5 e eu tenho bem menos combustível até 0,5. O funcionamento do meu motor ainda vai estar instável, tá? Ah, vai estar ideal? Não, vai estar estável. O funcionamento do meu motor vai estar estável, vai funcionar, ok? Quando eu tenho uma mistura econômica, antes de entrar na mistura econômica, ok, 0,5 é o meu limite pobre. Se eu tenho uma mistura uma mistura que atinge um limite menor ainda que esse limite pobre, ou seja, relação de 0,4, uma fração relativa de combustível ar, de 0,4, por exemplo, nesse exemplo fictício nosso, eu tenho já um motor que não irá funcionar estável. Okay? Então, o limite pobre é o que deixa, eu ponho menos combustível possível em relação à quantidade de ar e o motor ainda vai funcionar. Uma mistura econômica é uma mistura levemente pobre, né? Nesses números fictícios que a gente está colocando, vamos pôr aí que é um 0,9, um 0,8, na qual o excesso de ar promove a combustão ainda completa do combustível, entendeu? Ou seja, eu tenho uma fração de ar um pouco maior, né? Uma quantidade de ar um pouco maior, mas mesmo assim essa quantidade de ar vai queimar por completo o combustível e o oxigênio também vai ser queimado e eu tenho ali uma mistura econômica ideal ainda, tá? Não vai ter uma queima estequiométrica, vai sobrar ar, logicamente. Falei até erroneamente aqui, desculpa, mas vai sobrar um pouquinho de ar, mas só que vai ser adequada, não vai causar acúmulos de ar no motor. A mistura de máxima potência já é uma mistura diferente, ao contrário da econômica. Ela vai ter uma mistura um pouco rica, né, um pouquinho de a mais de combustível, ou seja, ela vai ter, nesses números que a gente está citando aqui, 1,1, 1,2, né, vamos dizer assim, que ela tem mais combustível que ar. E aí eu tenho uma queima ainda adequada ao ar, admitida pelo motor nesse sentido, então essa potência vai aumentar, né? Eu vou ter uma queima maior um pouco do combustível, ainda com um pouco de ar, menos de ar, o combustível ainda vai queimar e o resíduo vai ser irrisório. No limite rico é o inverso do limite pobre, vamos imaginar aqui 1,5 nesse exemplo fictício nosso. Esse 1,5 seria o limite, se eu colocar mais de combustível disso, eu vou ter problemas na câmara de explosão. Vai sobrar combustível, vou descartar combustível, logicamente, vai sobrar um pouco de combustível que vimos na aula passada, pode provocar detonação do motor, que causa vibração e vai criando uma série de problemas no nosso motor. E aí, com as misturas, a gente tem duas situações, carburador elementar e o sistema de injeção. Carburador já está em desuso, a gente já citou, que são os carros antigos, igual hoje ainda a gente encontra muito Fusca, né, nas ruas, ele é em carburador. Os carros antigos são em carburador, onde ele era regulado mecanicamente, esse carburador, e ele dosava a quantidade de combustível desejada uma determinada vazão de ar, ou seja, ela era uma válvula regulada, então tinha uma válvulazinha borboleta, abria, entrava o ar e o combustível junto com a outra válvula, reguladamente, mecanicamente, não tinha alteração. Se você regulava ele idealmente, ele ia continuar idealmente, com o tempo ele ia talvez danificar, né, variar a sua regulação. Mas se você regular ele erroneamente, ele não se corrigia, ele ficava erroneamente. Diferente do nosso sistema de injeção hoje, que é eletrônico, né, é o mesmo, é análogo, né, mesmo funcionalidade, é para fazer a quantidade, a abertura de entrada da quantidade de água, de combustível e de ar na câmara de combustão, e ele vai da mesma forma no carburador, que é a fixada a rotação em posição da borboleta,
no caso do sistema de injeção, mais combustível para ser, nesse caso a gente tem um sistema eletrônico que onde vai ter a entrada do combustível e a entrada de ar, ela vai ser sempre corrigida eletronicamente. Aquela ideia da gente ter uma sonda na saída, né? A gente ter um sensor na saída verificando o que está sendo queimado, o que está saindo dessa queima. E aí ele dá um sinal para esse sistema de injeção eletrônica fazer a correção. Então eu regulo o sistema, né? E ele vai adotar, ele vai se modificar, ele vai se adaptar ao ambiente, ao combustível que ele está sendo utilizado. Por isso hoje a gente tem carros flex, né, que a queima da gasolina e do etanol são diferenciadas e que até utiliza-se misturas, né, do que na época a gente tinha carro a álcool e carro a gasolina. Se eu tinha um carro a álcool e um carro a gasolina, independentemente dos motores, né, que tem uma preparação diferente do sistema e tudo, mas a questão do carburador era o crucial, porque o carburador de um carro a gasolina era regulado de um carro a gasolina. Se eu punha um álcool, não ia funcionar adequadamente, que ele ia pôr uma quantidade de combustível diferente do carro a álcool e vice-versa. No caso do sistema de injeção, isso fica mais factível. O meu sistema de alimentação ele vai se adequar ao combustível que é colocado. Então ele vai fazer a leitura, né, de qual a queima que está sendo feita e faz a leitura e dá a ordem ao sistema de injeção de fazer essa modificação se necessário. Ok? E aqui a gente vê as curvas de variação do consumo específico e da potência média efetiva em função dessa mistura. Se a gente observar essa linha pontilhada aqui no meio, é o nosso consumo ideal, nossa mistura ideal, nossa mistura estequiométrica do combustível. Para o lado direito eu tenho uma mistura rica e para o lado esquerdo uma mistura pobre. Se a gente observar, eu tenho as retas finalizando em algum ponto do gráfico, ou seja, é o nosso limite. Limite pobre. Então a gente tem o limite pobre do lado esquerdo. E do lado direito a gente tem o limite rico, né? A gente tem falado lá. E aqui essa linha aqui, mais escura aqui, essas setinhas estão mostrando, vamos dizer assim, aqui, né? A setinha em si está mostrando aqui a aceleração total do motor. Então nesse caso é uma potência máxima, vendo aqui, nesse ponto aqui, seria, digamos, o nosso combustível rico ideal, né? Um combustível rico que dá mais potência. A partir disso eu já não tenho a queima total do combustível e minha potência diminui porque eu vou ter resíduo de combustível nesse caso. E até o momento onde o carro, o veículo, o motor já não tem um melhor funcionamento. Nesse caso aqui a gente vê um outro gráfico apenas em relação ao consumo, que aqui a gente pode ver, desculpa aqui, eu bati pelo consumo aqui, quanto mais rico, mais o consumo, logicamente, que aí vai ter mais combustível, e aqui uma relação, né, de vários consumos aí, aqui outra relação de várias potências efetivas, né, em relação a outros tipos de motores, vamos dizer assim, né? E, para finalizar, sistema de injeção para motores Otto, que são mecânico ou eletrônico, direta ou indireta, no sentido do mecânico, eletrônico, carburador e o eletrônico que a gente conhece, direta ou indireta, que é no sentido da gente ver, né, da gente aplicar diretamente o mecânico, que é diretamente, né, a gente aplica ali a gente aplica a regulação, né, do equipamento, regula o equipamento diretamente ou indiretamente com o eletrônico, e você regula o instrumento e ele vai fazer a regulação do sistema diariamente, momentaneamente, né, instantaneamente, conforme a sua queima do combustível. Pessoal, é isso aí. Vocês acessem, continuem
acessando o portal, continuem fazendo os exercícios. Vou passar uma outra lista de exercícios aqui no pós-aula, vocês possam fazer. E não esqueçam de fazer o resumo dessa unidade 2, que vai convalidar a nossa atividade, nossa pontuação de atividade do professor nesse bimestre, ok? Bons estudos aí e até mais.